Olá, esse é mais um PodTES. Eu sou Emanuele Pessotti, sócia e diretora operacional da TES. Estamos diretamente do Mulheres que Fazem, aqui do Espírito Hub, e eu tô com ela, Ana Paula França. Obrigada, Ana Paula, por ter tirado um tempinho. Queria que você se apresentasse para o pessoal, seu currículo é extenso, então fala um pouquinho sobre você, tanto pessoal quanto profissional, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Tá bom. Manu já me chamou de velha, né? Currículo extenso, Manu. Inteligentíssima! Brincadeira. Bem, eu sou Ana Paula França, eu tenho 42 anos, muito jovem, né? Muito jovem, sou mãe do Arthur, de 9 aninhos, sempre falo que é o meu maior projeto. Eu sou capixaba, fui formada em administração e tenho uma experiência de quase 20 anos em grandes companhias. Eu me tornei diretora antes dos meus 30 anos, então fui considerada um prodígio. Me tornei sócia da maior empresa de investimentos do Espírito Santo, também conselheira de empresa de capital aberto antes dos 40 anos. Eu fui, Manu, uma mulher que quebrou algumas barreiras, que furou algumas bolhas. Eu fui a primeira, a mais nova, a única em muitas coisas. Fiz 2 livros já, inclusive a Isa Tessarolo participa, que são as Mulheres no Espírito Santo, grandes que contam a história de inspiração de grandes mulheres, e fundei há quase 3 anos o Acelera Mulheres. É o maior ecossistema de desenvolvimento de mulheres do Brasil. A gente trabalha desde mulheres que querem crescer dentro da carreira das empresas, até recolocação, inclusive agora com um novo braço de educação, de formação de novas mentoras. Então, dou palestra, mentoria, aulas, e tenho também um programa de TV, um podcast quinzenal, e escrevo toda semana para o jornal, junto da TV Vitória Record Espírito Santo. Ai, maravilhosa! Essa é a primeira pergunta, do fundo do meu coração, porque eu assumi a diretoria operacional aqui da TES, tem um pouco mais de 1 ano, tenho 26 anos, e você foi diretora. Mas não bate meu recorde. Eu fui com 29, você com 26. Mas a empresa talvez um pouquinho menor, mas eu fui a primeira diretora operacional daqui, então a gente está em estruturação mesmo. Antes não tinha tanta necessidade, a gente tinha as principais lideranças ali. Eu entrei na operação aqui e aí a gente viu a necessidade, como eu já tinha experiência ali no operacional da maioria dos setores, aí a gente trouxe essa cadeira que é tão importante. Eu queria ouvir de você, por ter sido diretora tão nova, tão jovem, como que foi essa sua experiência e a virada de chave de ser líder, às vezes de pessoas muito mais experientes que você, como que foi isso para você logo nesse início? Eu acho que o pulo da gata não é sobre a idade ou a experiência. Porque claro que uma pessoa com 40, com 50 anos, ela tem mais rodagem, ela tem mais repertório. Mas a liderança não é feita só disso. A liderança é muito mais sobre servir, sobre formar um time que performa, sobre servir esse time, sobre inspirar, sobre direcionar. E muitas vezes você não precisa ser aquela que sabe todas as respostas, porque a gente não vai saber, e nunca vai saber, nem com 80 anos. Legal. Mas que faz as perguntas certas, que delega, que confia, que constrói aliança, que constrói confiança. Acho que isso é o mais importante, não a idade ou o tamanho do currículo, sabe? Legal. A gente estava falando até um pouquinho agora com a Simone Kipp sobre a liderança que inspira, né? Com a sua fala, eu vejo que você tem muito disso, o famoso exemplo que arrasta. Então, essa é a sua forma de liderar até hoje, como que você vê? E aí, até dá uma dica para as pessoas que estão agora, a geração está mudando muito, a gente está com uma geração nova aí vindo. O que você daria de dica, assim, das suas experiências, de tudo que você já passou enquanto líder, de postura, comportamento e por aí vai? Acho que tem 2 posturas, dentro e fora do time. Dentro do time é sobre construção realmente de confiança e um ambiente seguro para que todo mundo faça o que tem que ser feito. Nesse sentido, eu sempre me coloquei com as minhas fragilidades, com as minhas falhas, com as minhas dúvidas. Não como uma pessoa superior em todos os aspectos. Claro que em vários aspectos eu tinha mais experiência ou mais capacidade, por isso que eu sentava naquela posição. Mas eu não era perfeita. Isso traz
essa confiança. E isso mostra que nós somos um time, juntos. É porque juntos nós vamos dar certo. Juntos nada eu faço sozinho, como líder, né? Mas a gente também não sangra em tanque de tubarão. Então, fora do time, eu preciso ter uma postura que inspire também confiança, mas um outro tipo de confiança. Nos meus pares, nos meus superiores, nos meus stakeholders. Então, ali eu mostro uma vulnerabilidade muito mais limitada e intencional. Posicionamento, força e construção de aliança externa é tão importante quanto interna. E aí são papéis diferentes, sabe? Você muda um pouco o chapéu. Então, fora do time, eu acredito que é muito mais sobre postura, posicionamento, comunicação e construção de alianças com aquelas pessoas que vão fazer diferença no seu resultado, e dentro uma postura de abertura para que construa confiança e assim construa-se junto. Legal. Você falou que você tem um filho de 9 anos, nós somos várias mulheres em uma só, né? E quando você se deparou com isso, enquanto mulher, enquanto empresária, enquanto mãe, o que você acha que você talvez tenha que ter deixado um pouco para trás mesmo, no meio do caminho, nessas próprias mudanças que você teve que acontecer durante o tempo, com essas mudanças que vão acontecendo durante a sua vida? Ser líder, independente do gênero, aliás, ser qualquer coisa na vida, a gente tem que abrir mão. É sobre escolhas. Quando a gente é líder jovem, e aí fica, Manu, a dica, a gente faz muito com a força do braço. A gente relaciona muito o fazer com o papel da liderança. E aí a gente se deixa para trás. A gente abre mão da nossa vida, dos nossos prazeres, das prioridades que até então eram prioridade. Com o tempo, você vai aprendendo, e quem aprende quanto mais rápido, menos sofrimento, que não é a força do braço que te leva mais longe. Não é a força do seu braço que dita o ritmo dos seus resultados. Não é abrindo mão de você que você vai chegar mais longe. Tem um teto. A gente vira até gerente, né? Normalmente fazendo mais. Muitas vezes tentando caber em ambientes que nem nos cabem. Tentando pertencer a lugares que nem fazem muito sentido para mim, mas eu, em função do ambiente, das pessoas, do que dizem, de como o mercado funciona, eu acredito que eu preciso estar ali e eu vou me perdendo nesse caminho. Quantas mulheres a gente não conhece que se deixaram e chegaram numa certa posição, mas param ali. Tanto que até o nível de gerência, é mais ou menos a distribuição demográfica, 50% homens, 50% mulheres. Mas as mulheres não conseguem passar dali. Quando a gente fala em nível de diretoria, você faz parte de um grupo muito seleto. Menos de 20% das posições de diretoria são formadas por mulheres nesse país e no mundo, né? Então, precisa mudar. Porque para chegar, para romper esse teto de nível mais tático, não é a força do braço. É intencionalidade, é estratégia, é priorização. E aí você volta a ser quem você é, porque você percebe que, de novo, o pulo da gata está na sua essência, nos seus talentos, no que você tem de melhor e como você usa isso. O jogo muda. E quando você muda, você para de se perder, para de se abandonar e abre mão de outras coisas também. Porque é outro ambiente, outra responsabilidade, o peso é maior, mas em compensação você é mais verdadeira com quem você é. E aí eu acho que a mágica acontece, aí que as coisas realmente transbordam e não fica no nível só da gente pensando em empresa, mas vai para além. Eu começo a influenciar mais pessoas, eu começo a transformar mais o meu entorno e me sentir mais realizada. Muito legal, tô encantada. Vou fazer uma pergunta que nem estava no script, mas eu comecei a ler ainda mais do ano passado para esse ano. Eu lia pouco e agora eu tô aumentando isso gradativamente.
E pra mim isso mudou quando eu comecei a colocar realmente em prática o que eu lia. Então hoje eu leio rabiscando, escrevendo, colocando em prática ali no dia a dia. Eu falo que isso mudou muito pra mim. E eu queria ouvir de você um pouco sobre isso, sobre a leitura. Quais são os principais livros que você vê que te nortearam assim na sua carreira, na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, que você me recomendaria, digamos Legal. assim? A leitura, ela pode ser entretenimento, mas quando você quer usá-la mesmo para crescimento e desenvolvimento, o modelo que você usa é o meu modelo. Eu escrever me ajuda muito a internalizar e transformar conhecimento em ação. Não adianta você ler 50 livros por ano e não praticar. Então, assim, leu fez sentido? Bota meta. Legal. Estabelece comportamento. Mede se isso está acontecendo. Então, eu acho que o caminho que você está seguindo é também o caminho que eu seguiria. Tem 3 livros que eu quero te indicar, talvez algum você já tenha até lido, mas para quem está nos assistindo, para mim são 3 fundamentais. Primeiro a gente falou de liderança e muito se acredita que o líder e que a mulher tem que ser forte, que ela tem que dar conta de tudo, que ela é a mulher maravilha. E é nisso que a gente está adoecendo. Nós estamos numa sociedade doente. E mulheres cada vez mais estão ficando doentes, porque acreditam que tem que dar conta de tudo. A verdadeira força está em se conhecer e aceitar as limitações e ajuda. E para mim, o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, ele foi um divisor de águas também. Eu posso ser muito boa, mas não vou ser perfeita e tá tudo bem. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então, eu acho que é um livro que traz uma reflexão bastante interessante e te traz para a sua verdade. E a verdade sempre prevalece. O segundo, para mim, é uma Bíblia, que é o Faça Acontecer, da Sharon Salzberg também. Assim, fala muito sobre a mulher em nível de liderança e os papéis, os desafios, traz consciência para coisas que a gente tá muito nos bastidores e é bom, e a sociedade acha bom que fique assim. E o terceiro é Como as Mulheres Chegam no Topo, que são dicas práticas de como que as mulheres que chegam no topo fazem para isso acontecer. Então também eu acho bem interessante e mais do que tudo, todas as leituras trazendo reflexão, plano de ação. Legal. Eu acho que isso foi o que mais mudou, assim, eu não gostava de ler. E aí quando eu comecei a realmente tirar aquilo só do papel, porque às vezes você lê pra cumprir ali uma tabela, quando você tira isso, fala, não é sobre isso aqui, é sobre aprender mesmo. Então quando você coloca, começa a executar, eu acho que pra mim, pelo menos, foi uma virada de chave, porque você vê as ações acontecendo. Então... Mais do que isso. Quando a ação acontece, vem resultado. E resultado motiva mais que qualquer coisa. Eu falo, a gente tem a formação de mentoras, porque hoje as mulheres chegam num nível dentro das organizações e tem um certo teto. Tem o orçamento da empresa, tem o tamanho da empresa, tem a própria cultura da empresa, da sociedade. Então, se eu quero ganhar muito mais ou me realizar, aumentar o meu escopo, nem sempre eu consigo isso indo pelo caminho corporativo. E hoje a gente ensina executivos como você, além de trabalharem no corporativo, a desenvolverem uma carreira como educadoras, uma carreira leve, estratégica, que vai trazer essa rentabilidade sem teto e uma realização de maior impacto. Para isso acontecer, precisa ter ação, precisa colocar em prática o conhecimento. Muitas delas chegam falando assim, mas eu preciso fazer mais um curso, eu preciso ler isso, e a capacidade já está instalada, mano. Você já tem, né? Você com 26, com 26 anos, já tem conhecimento, experiência e muita informação para ajudar mulheres. Inclusive mais velhas. Eu tenho várias mentoradas que têm mais idade do que eu. Porque não é sobre a idade. Sim. Mas precisa acreditar e colocar em prática. Legal. Queria agradecer. Acho que a gente vai fechar com chave de ouro. Gostei muito mesmo do nosso bate-papo. Fiquei encantada. Prazer te conhecer. E obrigada por ter tirado um tempinho. Daqui a pouco você está no palco. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Imagina. Acredito que o pessoal vai gostar muito. E é isso. Obrigada, pessoal. Esse foi mais um podcast e até a próxima. Quero fazer um convite. Claro!
Para quem ainda não me segue, no Instagram é Ana_Acelera. Toda semana tem conteúdo, tem artigo, tem bastante troca. No LinkedIn é Ana Paula França e nos canais da TV Vitória Record a gente também tem podcast, artigos, programa e muito conteúdo para quem quer se desenvolver como liderança. E para mim, Manu, o principal recado, liderar não é sobre você, é sobre o outro. É sobre servir e fazer do outro, do time, o resultado. Então, não é sobre a gente. Perfeito, acho que é para fechar. Então é isso, obrigada. Imagina, Manu. Até mais.